A graça e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmã Vera. Passou bem a semana, irmã Vera? Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Semana não foi fácil, não, né? Hoje, essa semana, eu fiquei tão triste essa semana, viu, Rick? Como é que pode? Nós estamos vivendo um país, cara, que uma pessoa que passa um batom numa estátua de uma frase dita por um sujeito lá do Supremo, pega 12 anos de cadeia. Como é que pode? Que país é esse? Essa semana eu fiquei tão triste com o Brasil que eu estou renovando assim minha perspectiva de vazar daqui, sabe? Sinceramente, tá desanimador e eu acho que a coisa não tende a melhorar não, gente. A coisa tá muito triste, sinceramente. Mas vamos ver o que Deus precisa falar aos nossos corações hoje. Vamos abandonar essa tristeza, vamos adiante. Meus irmãos, essa pessoa que vocês estão vendo aqui nessa tela desse tamanho, chorando, aqui já mais idoso e aqui no auge do sucesso, é um pastor chamado Jim Swaggart. Muita gente, principalmente nós que somos mais antigos, quer dizer, eu não, Toninho, Josiane, irmã Céia, Carminha, ouviu muita pregação desse camarada, cara. Cara fenomenal, filho de pastor pentecostal. Essa semana agora, semana atrasada, dia 15/3, ele fez 90 anos. Esse cara começou a pregar aos 20 anos. É considerado até hoje um dos maiores pregadores do mundo que o mundo já viu. Em 1971, ele começou a transmitir suas mensagens pela televisão, pelo rádio. Todo mundo, eu lembro até hoje. No sábado era transmitido pela TV Bandeirantes. Eu parava de trabalhar. Eu trabalhava nessa época numa agroindústria. Eu vazava para casa para assistir a mensagem de Jim Swaggart. Poderosas mensagens. Queridos, em maio de 1988, pastor Jim Swaggart estava no auge da fama, sucesso, e ele é flagrado, fotografado no motel, fazendo um programa sexual com uma prostituta profissional. O nome dessa garota era Deborah Murphy. Escândalo mundial. Vocês têm noção do que eu estou dizendo? Não é minha opinião, não é a opinião de Antônio, não é a opinião de qualquer pastor, não. Apesar de nós não somos qualquer um. Mas nós não somos comparados com Billy Graham. Billy Graham, grande evangelista, um dos maiores evangelistas que já pisou aqui na Terra, quando perguntaram para ele, o que é que você acha do que aconteceu com Jim Swaggart? Ele respondeu assim: se aconteceu com Jimmy, pode acontecer comigo também. Jimmy é um homem de Deus. Eu sei disso porque ele já converteu milhares de pessoas ao Senhor Jesus. Então a opinião não é minha, a opinião não é de qualquer pastor, a opinião é de Billy Graham. Quando Jim Swaggart foi pego em adultério, ele fez um culto na igreja dele. A igreja dele fica lá nos Estados Unidos, numa cidade chamada Baton Rouge, na Louisiana. E ele na frente de 7.000 pessoas, que a igreja dele não é pequena. E num culto transmitido ao vivo para o mundo inteiro. Eu assisti esse culto. Eu acho que foi um dos dias que mais chorei, exceto o dia de Ayrton Senna. Ele visivelmente abalado. Ele confessou e pediu perdão pelo pecado que ele cometeu, pela escandalosa falha moral que ele cometeu. Depois vocês dão uma pesquisada na internet, vocês vão ver lá. Isso é uma coisa que está estampada lá no YouTube. Essa confissão dele é assim, toca na gente, sabe? A forma como ele pede perdão. Pastor Jim Swaggart, ele esteve aqui no Brasil 5 vezes. E toda vez que ele esteve no Brasil, ele não pregava em qualquer lugar. Ele pregou no Maracanã, ele pregou no Mineirão, ele pregou no Morumbi. Toda vez lotava de gente. Ele fez uma Bíblia de estudo. Presta atenção no tamanho da Bíblia. Eu ganhei essa Bíblia aqui um dia que eu fui pregar numa igreja e essa igreja tinha um convênio com a igreja lá de Juiz de Fora, a igreja metodista.
E eles me deram essa igreja. Essa é uma obra extraordinariamente bela. Ele comenta a Bíblia versículo por versículo. E não é um comentário de uma linha, não. Tem versículo que ele comenta quase numa página. Versículo por versículo da Bíblia. Distribuída gratuitamente para o mundo inteiro. Chama Bíblia de Estudo do Expositor. Essa Bíblia de estudo já foi distribuída por mais de 3 milhões de pessoas gratuitamente. Isso até o ano de 2022, quando eu fiquei sabendo. Fantástica Bíblia. Uma obra onde ele mostra o notório saber que ele tinha sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando a gente vê uma coisa dessa, a gente fica perguntando assim, umas perguntas que vêm na cabeça da gente. Gente, como é que é possível um cara que liderava uma obra dessa magnitude ser tomado pelo diabo, presta atenção nisso, e agir de forma tão vergonhosa, traindo a família dele, traindo os filhos, traindo a esposa, traindo os amigos, traindo os admiradores, traindo a fé dele, traindo Deus dessa forma. Porque quando você assistir o culto, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele fez. Saindo de James Swag, a gente fica pensando assim, como é que a gente explica uma pessoa que está aqui na igreja Orla Sul, ou em qualquer igreja que se diz convertido, que frequenta a igreja, fala na igreja, toca na igreja, ajuda na igreja, testemunha na igreja, e ao sair da igreja, faz coisas que é explicitamente vontade do diabo. Como é que a gente explica isso? Como é que uma pessoa que é convertida, o que é uma pessoa convertida? Uma pessoa que o Espírito Santo entrou nela, se transformou. Diz que o Espírito Santo habita nela, ela é templo do Espírito Santo, permite que o diabo assuma o comando da vida dela, em certas situações. Como é que explica isso? Então a gente olha para isso e fala assim, bom, a resposta teológica simples e muito objetiva é assim. Todos nós somos pecadores, e se nós somos pecadores, nós somos sujeitos à queda. Não é simples assim de falar? Aí Paulo fala, quem pensa estar de pé, cuide para você não cair. E eu falo uma coisa, quando eu dou treinamento na empresa, eu falo assim, gente, quanto mais a empresa cresce, mais perto ela está de falir. Porque um cara que tem uma pipoqueira, dificilmente ele vai falir, né? Não tem. Agora imagina o Magazine Luiza tá na tábua da beirada para falir. Porque é assim que funciona. É o que Paulo está dizendo. Cuidado para quem está em pé não caia. Porque quanto mais a gente cresce, meus irmãos, mais perigoso a gente está de cair. Então essa é a mensagem de hoje, Rick. É um alerta para nossas vidas, para nos chamar atenção para a nossa vulnerabilidade, para a nossa fragilidade, para nossas fraquezas. Lembrem, nós somos altamente imperfeitos, sujeitos a quedas monumentais. Põe isso na cabeça. Ponha isso na sua cabeça. Ponha isso na sua cabeça. Jesus, quando esteve aqui na terra, Lucas, lá no capítulo 10 do seu livro, ele nos informa que Jesus escolheu e enviou 70 discípulos. Falou com eles, saiam 2 a 2 e vocês vão espalhar a beleza do meu evangelho para toda criatura e vocês vão curar pessoas, enfermos, e 2 a 2. João, lá no capítulo 11 do seu livro, João diz assim, que Jesus tinha discípulos em locais estratégicos. Por isso que lá em Betânia, irmã Vera, ele tinha 3 pessoas especiais, Lázaro, Marta e Maria. Estratégica aquelas pessoas lá, discípulos de Jesus. Mateus, no capítulo 27, ele fala que Jesus, em seu ministério, tinha mulheres muito especiais no ministério, que eram discípulas de Jesus e que sustentavam o ministério. E Jesus escolhe 12 apóstolos. Presta atenção na palavra que eu usei. Jesus escolheu 12 apóstolos. Então você pergunta assim, qual a diferença de discípulos para apóstolos? Repare que eu falei que Jesus tinha muitos discípulos, mas Jesus escolhe 12 apóstolos.
Jesus escolhe Simão, que ele chama de Pedro depois, tu vais chamar Pedro, e André, que é irmão de Pedro, 2 irmãos. Depois Jesus escolhe Tiago, maior, que a gente chama de Tiagão, e João, que eram irmãos também. Esses 2 eram filhos de Zebedeu. Jesus escolhe Mateus, que a gente chama de Levi também, e Tiaguinho, o menor. Filipe e Tomé. Jesus escolheu Tadeu, que também era chamado de Judas. É por isso que ele não pode misturar. Tadeu, Judas. Simão, que era Zelote. Bartolomeu, que também chamava de Natanael. E tinham 12, o número 12 mais Judas Iscariote. Dos 70, Jesus designa 12 para uma tarefa muito especial. Esses eram os apóstolos. E agora preste atenção. Dos 12, 3 eram muito especiais. 3. Pedro, Tiago e João. Eu gosto muito disso porque é o seguinte, eu fico olhando como é que Jesus era seletivo. Olha o mundo de gente que andava com Jesus. Mas desse mundo de gente, 12 eram especiais. E desses 12, 3 só que tinham intimidade dele. Quando Jesus estava precisando de muita companhia, de intimidade, era só 3, não era todo mundo não. Aprenda isso, meu irmão, tenha seletividade nos seus relacionamentos. Não é todo mundo que serve para a gente relacionar. E preste mais atenção ainda, dos 3 que eram mais próximos, só um tinha o direito, a ousadia de reclinar a cabeça sobre o ombro do mestre. João. Só João. O único que estava aos pés da cruz no dia da crucificação. E eu acho lindo essa passagem da Bíblia, porque Jesus olha para de cima da cruz assim, vê João e Maria, só João estava lá. E Jesus olha para Maria e fala, mulher, cuide desse menino. E olha para João e fala, amigo, cuide dessa mulher. E é muito bonito a forma como João termina, porque João escreve isso no livro dele, em João 19, 27, e fala assim, desta hora em diante, o discípulo, ele não fala eu, o discípulo, levou ela para casa, e nunca mais ele deixou de cuidar de Maria. Linda essa imagem. Então, enquanto João foi esse cara fiel, presente até na hora da crucificação, tem um entre os 12, e entenda o que eu estou dizendo, selecionado por Jesus, tinha sua máxima confiança, estava presente na última ceia, mas permitiu que o diabo usasse ele de forma abjeta. Como é que era o nome dele? Judas Iscariote. Pessoal do louvor, presta atenção no que eu vou falar. Judas significa aquele que louva. Judas significa aquele que louva. Iscariote é uma referência à cidade que ele morava. Ele era de Queriote. Então nós estamos vivendo aqui naquele momento, eles estão vivendo o momento da Páscoa. Jesus vai fazer a última ceia. Antes da ceia, Jesus dá uma lição de humildade maravilhosa que ele chama os discípulos e fala, vou lavar os seus pés. Tem um ritual na Igreja Católica que tenta imitar isso com muita hipocrisia. Mas não foi o que Jesus fez. Jesus dá uma lição de humildade. Fala, eu vou lavar os pés de vocês. Pedro, como sempre, fala, o meu não. Não, o meu você não vai lavar. Você não vai se rebaixar para lavar meu pé. Aí Jesus fala com ele, deixa eu falar um negócio, Pedro. Se você não permitir, você não tem parte comigo. Aí Pedro vira e fala assim, então tá bom, Senhor. Eu quero ter parte contigo, para lavar meu pé, para lavar minha mão, para lavar minha cabeça, para lavar tudo se eu quiser. E está na Bíblia isso. Se você for lá em João 13, você vai ver. Lave tudo. Aí Jesus fala com ele assim, menos, Pedro, menos. Menos, Pedro. Você está limpo. Mas aqui tem gente suja, Pedro. Aí eles sentam à mesa para a ceia. E aí Jesus faz uma declaração, Teresa, bombástica. Um de vocês vai me trair. Só a graça. Essa história está narrada pelo discípulo amado em João 13, de 21 a 30. Vamos ler aqui, rapidão.
João 13, de 21 a 30. Presta atenção na leitura. Então Jesus fala essas coisas, né? Com eles. E sim, aí começa João dizendo: disse essas coisas, Jesus angustiou-se em espírito. Em verdade vos digo que um de vocês vai me trair. Interessante isso, né? Jesus, antes de falar a frase, ele ficou triste demais. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. Quem era ele? João. A esse, Simão Pedro faz um gesto para ele. Ele fala assim para João: pergunte quem é. Então aquele discípulo, o João, o amado, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou: quem é, Senhor? Olha só ele que tinha essa ousadia. Mas presta atenção, Pedro não tinha a ousadia de perguntar a Jesus quem era. Só João. E Pedro fala com João: pergunta para ele quem é. É interessante essas coisas na Bíblia, né? Aí Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Aí Jesus pega um pedaço de pão molhado e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Mas Jesus faz isso muito escondido. Escondido, eles não veem. Discretamente Jesus faz isso. E aí, olha que coisa, e após o bocado dado, imediatamente entrou Satanás nele. Então disse Jesus: o que você pretende fazer, vai fazer logo, nojento. Porra, aqui não está nojento na Bíblia, não. Falou depressa. Vai fazer logo depressa. Agora olha que coisa. Nenhum, porém, dos que estavam presentes à mesa percebeu. Ninguém percebeu o que Jesus tinha acabado de fazer. Por quê? Porque como Judas era quem trazia a bolsa, Judas administrava a grana, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou então lhe ordenara que ele fosse fazer alguma coisa para os pobres. Essa era a rotina de Jesus. Vai, Judas, faz o que tem que fazer. Então Judas ia fazer uma ordem de Jesus sempre direcionada para atender as pessoas que precisavam. E tendo ele recebido o bocado, saiu. E era noite. Abaixe sua cabeça, vamos falar com o Papai do Céu. Bom dia, Espírito Santo querido, Consolador. Bom dia. Aqui estamos nós, pecadores, caídos e imperfeitos, mas buscando sempre aperfeiçoamento. Então estamos aqui na sua presença. Na sua presença, nós te damos plena e total liberdade para o Senhor tratar nossas imperfeições. Fale os nossos corações nessa manhã, nos quebrantando, nos curando naquilo que nós precisamos ser curados. E são muitas coisas que precisamos ser curados. Por isso me use bondosamente, generosamente, para transmitir o que o Senhor tem. Para a sua igreja nessa manhã, para a minha vida, para a vida de todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que ouvirão essa mensagem. Que haja transformação em nossas vidas, Senhor. Em nome sublime de Jesus. Amém. Meus irmãos, é uma mensagem que o título eu tive dificuldade de colocar, sabe? Eu até comentei com o Josi. Interessante, toda mensagem minha é assim, eu faço tudo primeiro, depois põe o título. Mas quando eu terminei essa mensagem, eu não sabia colocar o título de jeito nenhum. Falei, tá difícil.
Mas finalmente eu concluí que o título seria assim: é uma frase que alguém diz para Judas. Que tenho eu contigo, Judas? Mas repare bem que tem um destaque muito grande aqui no eu e Judas, porque eu tenho muito a ver com Judas. Queria dizer assim, toda mensagem que eu prego, toda a vida foi assim, irmã Vera. Toda mensagem que eu prego. Primeiro, ela precisa falar comigo, com o meu coração. O que eu estou dizendo é o seguinte: mensagem minha ou a mensagem que eu escuto de alguém, pode ser quem for. Jôs cansa de ver isso. Às vezes um pastor começa a pregar na televisão, começa a escutar, fala, não altera absolutamente nada na minha vida. Eu pufo, já mudo. Por quê? Porque não me confronta, não me trata, tem pouca relevância para a minha vida. Porque mensagem coach não é bíblica. Mensagem coach é autoajuda. E autoajuda é outro tipo de coisa. Aí é psicologia, é outra coisa, mas não é Bíblia. Porque a mensagem bíblica, a palavra de Deus, ela é preciosa e ela precisa nos transformar. Ela é dita para nos transformar, ela tem que nos confrontar. Ela precisa tratar da minha vida, da vida da igreja, da vida de quem ouve. A mensagem de Jesus tem esse propósito. E Jesus nunca fez ou deu uma palavra que não fosse nessa direção. Precisa nos tratar. Então essa mensagem eu quero confessar para vocês, ela falou muito alto ao meu coração. E eu espero de coração, no amor de Jesus, que ela fale sinceramente muito ao seu coração e de quem vai ouvi-la. Eu concluí que eu me pareço bem mais com Judas do que eu pensava que eu parecia. E eu te falo no amor de Jesus, sinceramente. Eu espero que isso aconteça com vocês também. E com quem está ouvindo. Eu não conheço ninguém na vida, até hoje, olha que eu já estou com quase 100 anos, hein? Eu não conheço ninguém que chama Judas. Você conhece, Tereza? Eu não conheço ninguém que chama Judas. Você pode conhecer um Tadeu, que é a mesma coisa de Judas. Mas Judas você não conhece. Eu duvido o pai que tem coragem de colocar o nome dele, Judas. Ah, Judas. Vai depreciar. Na minha cidade, lá em Minas Gerais, tem um bairro que chama bairro São Judas. Mas não é o Judas Iscariote, é o Judas Tadeu. E tem muitos Judas, monumentos, ruas, igrejas de São Judas. Saúde? Aqui em Recife tem igreja de São Judas? Deve ter, mas é o São Judas Tadeu, percebe? Então tem muito São Judas. Dizem algumas pessoas, dizem, eu estou dizendo dizem, porque eu nunca entrei lá, então não sei. Que atrás da mesa do Papa Francisco, na parede atrás da mesa dele, tem uma imagenzinha, um quadrinho, uma imagem de Judas, penduradinho numa figueira e forcadinho lá. Então não sei se é verdade. O que eu sei que é verdade é que tem um livro escrito por um jesuíta, intitulado Hope for Judas. Agora esse livro você pode comprar ele na Amazon, custa R$147. Só que ele não tem tradução em português, só em inglês. Mas esse livro, a Igreja Católica tenta recuperar a imagem de Judas. O subtítulo dele diz: a misericórdia ilimitada de Deus por todos nós. Tentando dizer que Judas foi apenas uma vítima da situação. Cumpridor da vontade de Deus. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Não foi ninguém que afirmou. Foi Jesus que afirmou de forma categórica. Em Mateus, Jesus fala assim: Judas, é melhor você nunca ter nascido do que você ter nascido e ter aprontado essa presepada que você fez. Ou, João também fala que ele era um endemoniado. João fala isso lá, se você for lá em João 6, de 70 e 71, você vai falar. E ele era endemoniado. Então a tentativa de Francisco ainda está vivo? Parece que está. E a Igreja Católica, alô, 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 de resgatar Judas, é apenas
Então isso é... Opa! Alô, 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 alô. É apenas mais uma heresia, só mais uma heresia da Igreja Católica. Deixa muito claro aqui para vocês. Judas deixou-se possuído pelo diabo. Isso ele fez por sua livre, espontânea vontade. Tá certo? Coube a ele a decisão de ser um traidor. Coube a ele. Ele traiu porque ele quis. Tem uma denominação cristã, e eu tenho até certa dúvida se é cristã mesmo, mas enfim, que eles acreditam que Judas foi predestinado a fazer isso. Então ele não tinha alternativa também. Ora, se ele foi predestinado, ele não tinha alternativa. É complicado isso. É complicado. Ricky, muito obrigado. Queridos, nós somos bem parecidos com Judas. Nós fazemos escolhas assim, sabe? Agimos por livre vontade. Nós fazemos escolhas assim, ferindo Jesus. E fazemos isso, não é por predestinação, nós fazemos isso porque nós queremos fazer. Nós temos liberdade de fazer. Então isso é conversa para boi dormir. Nós temos liberdade de fazer ou não. E não jogue em Deus a culpa, não, na soberania de Deus, não, porque está em nós. Então se desarme. A mensagem está começando agora. Se desarme e permita que o Espírito Santo, que falou comigo e vai falar, está falando aqui agora, tá? Nos fale aos nossos corações. E eu quero começar avaliando 2 parâmetros. Preste atenção em 2 coisas. Preste atenção em 2 coisas. Preste atenção nisso. É nossa postura, é nossa forma de ser, é nossa forma de agir, são nossas atitudes que vão dar ou não vão dar legitimidade ao privilégio que nós temos de servir ao reino de Deus. Vou repetir, presta atenção nisso. É nossa postura, é nossa forma de ser, é nossa forma de agir, são nossas atitudes que dão ou não legitimidade a um privilégio, porque é privilégio de servir ao reino. O que eu estou dizendo? Que o privilégio de servir ao reino, ele só é efetivo. Presta atenção nisso que é importante. Esse privilégio ele tem que ter legitimidade. Então Judas foi um intruso entre os apóstolos. Ele chegou lá e falou, eu quero ser, e entrou no meio, foi assim? Não foi. Judas foi selecionado, meus irmãos. Ele foi convocado pelo próprio Jesus. Privilégio. Quantas e quantas pessoas não gostariam de ser um apóstolo de Jesus? Judas teve o privilégio de ser um dos seus apóstolos. Não foi Judas que se candidatou. É uma vaga no grupo. Ele foi chamado, ele foi convocado, ele aceitou só. Judas, ele não ficou encantado com a mensagem de Jesus do Sermão do Monte, não. Ele não ficou impressionado com o milagre que Jesus fez. Não foi isso que aconteceu com Judas. Ele foi escolhido. E olha que coisa incrível. Lucas, no capítulo 6, de 12 a 16, fala que Jesus, antes de escolher os seus apóstolos, Jesus passou a noite orando. Então, entenda uma coisa, é Jesus orando para selecionar os 12. Então, Jesus toma uma decisão, irmã Vera, depois de oração. E depois que ele ora, ele escolhe os 12, entre os 12 está quem? Presta atenção nisso. Então Jesus confia a Judas a missão de gerenciar a administração do grupo. Olha a confiança que Jesus depositava no cara. É escolhido e tem uma posição relevante no grupo. Olha que coisa. Então entenda, com toda essa importância, Judas resolve cair na armadilha do diabo.
E esse negócio de cair na armadilha do diabo não começou com Judas, não. Começou onde? Lá no Éden. Olha que coisa. Adão e Eva tinham o privilégio, Flavinha, de falar com Deus face a face. Aí eles pegam e começam a escutar uma voz que não é de Deus. E a Bíblia tem uma figura de linguagem linda sobre isso. Fala que Deus passeava com eles todo fim de tarde no jardim. Eles então preferiram ouvir a voz do diabo. Olha, Judas falava com Jesus face a face. Falava com Deus face a face. Preferiu trair com quem ele conversava face a face. Judas cai numa conversa maligna e a desgraça acontece na vida dele. Então eu pergunto para vocês, Judas era vocacionado para a missão, sim ou não? Judas era vocacionado para a missão, sim ou não? Se não, Jesus é imperfeito, porque foi ele que selecionou. Quando eu seleciono uma pessoa para trabalhar comigo, a culpa é minha. Então Jesus era vocacionado, Judas era vocacionado, com certeza era. Ele foi selecionado, não foi por mim nem por Toninho. Ele foi selecionado, foi por Jesus. Agora, Jesus errou na escolha? Sim ou não? Jesus pode errar? Então, quem que errou? Judas, obviamente. Ele tinha o quê? O livre arbítrio. Eu não acredito nessa presepada de predestinação, não. Judas escolheu. E esse livre arbítrio, aí está o perigo na nossa vida. É um perigo a nossa capacidade de ter decisão. Sabe, meus irmãos, quando eu olho a história de Jim Swaggart, eu digo para vocês o seguinte. Sinceramente, eu não tenho motivo nenhum para não acreditar. Eu não tenho direito de não acreditar no chamado de Jim Swaggart. Não posso desconfiar. E não posso desconfiar da motivação de ninguém que prega, que ora, que louva, que serve o rei. Eu não posso, nem tenho direito. Mas o grande problema é que se a minha motivação, se a sua motivação, se a motivação de quem quer que seja for contaminada pelos interesses próprios, ela perde a legitimidade. Presta atenção que isso é importante. Isso significa que se a minha entrega, se a sua entrega, se o nosso louvor, o nosso serviço não for exclusivamente para a honra e glória de Deus, tudo que você fez aqui, tudo que você faz, não tem legitimidade. Você está perdendo seu tempo. E o próprio Jesus explica isso. E é uma explicação, meus irmãos, presta atenção no que Jesus fala, Lucas 11, 23 e 28. Presta atenção como é que Jesus explica isso. Diz Jesus assim, Lucas 11, 23 a 28. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não se ajunta, espalha. Olha como é que Jesus começa, botando para quebrar. Quando o espírito imundo sai de um homem, de uma mulher, de uma criatura qualquer, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. E não achando, ele diz, voltarei para minha casa de onde eu saí. Então, olha o que ele está dizendo. Ele sai e ele volta. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada essa casa que ele saiu. Então, ele leva consigo outros 7 espíritos. Volta e volta mais forte com 7 espíritos. E ali fica habitando. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Olha a explicação de Jesus. O que Jesus está dizendo, meus irmãos? Presta atenção que isso é crucial para a gente entender uma coisa. Ou a prioridade é Jesus, ou a prioridade é Ele, ou o espaço está ocupado pelo diabo. Não há meio termo. Ou a prioridade é Jesus, ou o espaço na nossa vida está dado ao diabo. É eu que estou dizendo, Jesus? Então você não coloca para mim o que eu não estou falando. É Jesus que está dizendo. Então, quando a gente deixa espaços vazios na morada do Espírito Santo,
O diabo que saiu no dia que a gente se converteu, presta atenção nisso, a gente se converte. Quando a gente se converte, a gente tem a morada do Espírito Santo, significa dizer que nós somos libertos. Aí a gente pega, deixa espaço. Aí o diabo saiu, vazou, o Espírito Santo tirou de lá. A gente começa a dar brecha. O diabo volta, mas volta feroz, até ele volta forte com mais 7. Vocês entendem por que eu falo que a vida cristã precisa de aperfeiçoamento permanentemente, Mavera? Porque se o diabo achar espaço vazio, uma brecha, pense numa imagem de uma barragem. A barragem está lá firme, juntando água. Aí o diabo vem nessa barragem, ele crava uma cunha. Pá! Porque ele saiu, mas ele volta. É o que Jesus diz. Ele sai e volta de novo. Ele fica procurando por lugares áridos. Aí quando ele não acha, ele fala, eu vou voltar lá onde eu estava. Ele volta e crava uma cunha. Aí você dá uma oportunidade, ele vem com o martelo e pá! De novo. E a cunha vai alargando a brecha, e vai alargando a brecha, vai alargando a brecha. Um dia essa barragem vai ruir, meu irmão. É assim a estratégia, é assim que João fala, é estratégia do diabo, é assim. Quando nós nos convertemos, a gente é liberto, mas se a gente der brecha, o diabo nos detona. Ele se aproveita. Gente convertida, que dá espaços para ação maligna, torna mais incrédula do que gente incrédula. Isso é triste, mas é verdade. Você quer ver como é que eu vou provar? Vocês já perceberam? Preste atenção. Já perceberam como é complicado você evangelizar uma pessoa que se dizia crente, que se apostatou da fé? Por quê? É o que Jesus disse, o diabo volta mais forte. Quem trabalha com aconselhamento, eu passo por isso o tempo todo. Quem trabalha com aconselhamento, meu irmão, sabe como é árido aconselhar uma pessoa para a gente falar da graça de Deus, do amor de Deus, para quem se afastou do evangelho. É duro! A pessoa tem tanto argumento. Pessoa que ficou ferida na igreja, ele tem tanto argumento. Porque ele está dando espaço para o diabo. É uma tarefa árdua, complexa e desafiadora a gente falar dos valores do evangelho para pessoas que estão frustradas, que se frustraram. Pessoas que ficaram decepcionadas com Deus. Pessoas que estão revoltadas. É difícil. Elas se tornam refratárias, inflexíveis, cauterizadas à palavra de Deus. É uma coisa impressionante. Cheia de argumentações. Sabe por quê? Porque o espaço que tinha foi ocupado e o diabo voltou muito mais poderoso. É Jesus que diz que é 7 vezes mais forte. A luta, meus irmãos, é 7 vezes maior, mais desafiadora. Judas foi chamado, sim. Se engajou na missão, se envolveu. Ganhou a confiança de Jesus. Mas permitiu que sua vontade roubasse dele o privilégio de ele ter legitimidade na missão que Deus, na caminhada com Jesus. Foi escolha dele, foi decisão dele. Judas se perde por causa disso. E todos nós sabemos como é que foi triste o final de Judas. Cuidado, 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 cuidado com os espaços vazios, porque ele pode ser razão de um desfecho terrível em nossas vidas. Pare com essa conversa fiada. Pare com essa teoria. Pare com essa postura de pseudo-cristão. Tenha postura de cristão verdadeiro. Se você quer ter legitimidade na caminhada com Deus. Porque senão vira teatro. Cuidado com as suas decisões. Cuidado, Moisés. Cuidado, igreja. Segundo parâmetro. Se preocupe mais em aperfeiçoar o seu caráter, o meu caráter, do que mostrar reputação para as pessoas.
Cuidado com esse negócio de ficar preocupado com reputação e ser mau caráter. Cuidado com isso. Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Reputação é aquilo que as pessoas, a percepção das pessoas sobre nós. E nós somos muito preocupados com o que as pessoas pensam da gente. Isso é reputação. Caráter é o que eu sei que eu sou francamente comigo mesmo. Isso é caráter. Reputação é o que a gente quer que as pessoas achem da gente. Caráter é aquilo que eu sou. É aquilo que Deus sabe que eu sou. Porque não engana Deus. Reputação é aquilo que como as pessoas nos vê. E a gente fica fazendo teatrinho para como as pessoas nos vê. Deus não lida com reputação, ele lida com caráter. Nossa natureza caída tem uma tendência de ficar valorizando muito a tal da reputação. O Brasil está assim, cheio de gente com reputação e mau caráter. Por isso que esse país está indo de mal a pior. Nossa natureza caída, meus irmãos, coloca na gente máscaras. Por isso que Brennan Manning tem um livro maravilhoso que chama O Impostor que Vive em Mim. Agimos com impostores para valorizar a nossa reputação, de acordo com o ambiente, a necessidade, o jeito das coisas acontecerem. Ser luz é difícil, porque você vai contrariar o mundo. Você quer ter reputação. É por isso que não adianta ação teatral aqui na igreja, em cima desse palco. Igreja nenhuma. Não adianta. Não adianta querer aparecer para os outros. Não adianta. Não adianta representar, porque Deus não lida com fake, Ele lê o coração. Ele valoriza o nosso caráter. Não é o que as pessoas estão vendo da gente aí sentado, não. Não é eu pregando aqui eloquentemente, não. Não adianta isso. Ele lê o meu coração, o meu caráter, Ele sabe o que passa aqui dentro. E é o que passa aqui dentro que Ele tem que tratar. Lamentavelmente, tem muita gente porcalhando o precioso evangelho da graça de Deus, com a reputação super prestigiada e o caráter duvidoso. Então hoje, com esse negócio de rede social, meu Deus. As pessoas têm perfis falsos. Presta atenção nisso, gente. A pessoa quer enganar o mundo inteiro com um perfil falso. Onde está o caráter dessa pessoa, pelo amor de Deus? Judas tinha um perfil falso. Reputação elevada, todo mundo admirava Judas, mas caráter promíscuo. É por isso, sabe, que incomoda tanto a gente ser comparado com Judas. Por isso que ninguém põe nome de filho de Judas. Ninguém quer ser Judas. Sabe o que mais a gente fica confortável, irmão Ivandir, Carlinhos? Nós queremos ser comparados com os heróis da fé da Bíblia. Nomes da Bíblia. Os nomes são assim: Moisés, Davi, Abraão, Isaac, Isaías, Paulo, Pedro, João. Mas Judas, ninguém nem pensa. Pais bem-intencionados. Não estou falando que está errado. Pais bem-intencionados colocam o nome bíblico nos seus filhos para que eles sejam abençoadores. Quando minha mãe me colocou o nome de Moisés, ela queria que eu fosse bênção na vida das pessoas. Essa era a intenção do coração dela. Era assim que ela pensava. Mas vira e mexe, minha mulher, o tiro sai pela culatra. Hoje tem traficante com o nome de Jesus. Traficante com o nome de Jesus. A primeira música que eu aprendi a tocar no violão, Guiz. Primeira música que eu aprendi a tocar no violão. Chama Minha História. É uma versão de Chico Buarque de Holanda, de uma música italiana. Gesù Bambino,
Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar. Conta a história de uma mulher que recebe um marinheiro, engravida do menino, e ele usa uma figura de linguagem bonita que fala que à medida que os dias passam, o único velho vestido dela ia ficando mais curto. E no final das contas ele fala, eu não sei se por ironia ou se por amor, resolveu me chamar pelo nome do nosso Senhor. Meus colegas de copa e de cruz me conhecem só pelo meu nome de menino Jesus. Linda música. Não é dele não, viu? Aquele sujeito comunista não. Mas ele fez uma versão linda. É muito comum nós, os pregadores, sabe? Eu, Antônio e todos os pregadores que tem por aí pelo mundo, a gente provocar vocês que estão ouvindo a mensagem, os ouvintes, a comparar quem está ouvindo e a gente com os grandes nomes da Bíblia. Afinal, eles são exemplo, né? Eliseu, Elias, Abacuque, João Batista, Lucas. Hoje nós estamos aqui na contramão, né? Como não parecer com Judas? Mas se nós formos sinceros, meus queridos, nós vamos sair daqui hoje cientes que nós somos muito mais parecidos com Judas do que com Eliseu da vida. Nós vamos concluir que a vida desses grandes exemplos apontam não é para nossas vidas, aponta para Jesus. É Jesus, é Jesus. Isso, na teologia, a gente chama de tipologia. O que é tipologia? Tipos, palavra grega que diz modelo, padrão. Então, quando a gente olha para uns personagens grandiosos da Bíblia, como por exemplo José, representa Jesus. Quer ver? Olha para a história de José. Um filho amado, super amado pelo pai, José, super amado pelo pai. É sobre mim que a Bíblia está falando? Sobre você ou sobre Jesus? Quem foi vendido por moedas? Foi eu, foi você ou foi Jesus? Quem foi vendido como escravo? Foi José? Quem se tornou responsável pela provisão do mundo na época dele? Foi eu, foi você ou foi José? E quem é o provedor do mundo hoje? É quem? Senhor Jesus. Então, se nós formos honestos, meus irmãos, se nós deixarmos nosso caráter aflorar, nós vamos olhar para José, provedor do mundo, e nós vamos ver a distância que nós estamos nele, porque nós não damos conta sequer de prover o Lar Batista. Como é que nós queremos ser comparados com um homem que proveu o mundo? Esqueci essa semana do Lar Batista. 1 quilo de café, você esqueceu. Um sabonete líquido, você esqueceu. Não se compare com José, não, meu irmão. Você está a anos-luz de distância dele. Ele proveu o mundo. Você não provê a necessidade do Lar Batista de uma semana. É duro, mas é verdade, sim ou não? Olha para Moisés. O cara era um príncipe, deixou o reino dele para libertar um povo a pedido de Deus, um povo. Está falando de mim? Está falando de você ou está falando de Jesus? Quem é que veio nos dar libertação para sempre? Quem é? Senhor Jesus. Falava face a face com Deus. Operou maravilhas. Não é eu, não é você, é Jesus. Olha para Neemias, grande reconstrutor das muralhas de Jerusalém. Grande reconstrutor, enfrentando a oposição das pessoas. Tinha lá os nojentos, um tal de Sambalate, um tal de Tobias, um tal de Gesem. Ainda ficava implicando com o cara. Está falando de pastores de hoje que recebem salário milionários para pregar? Ou de Jesus? Olhe para Davi. Lembrem do que Davi fez salmos que até hoje, por séculos e séculos, alimenta a alma de pessoas angustiadas, almas desassossegadas. Senhor é meu refúgio, fortaleza, o socorro presente na angústia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, Senhor, um espírito, um caráter inabalável. Está falando de mim ou do grande Senhor Jesus?
Nós estamos longe, anos-luz do caráter de Davi, meus irmãos. Baixe a sua bola. Mais caráter, menos reputação. Mais espelho. Olhe para o espelho. Menos Photoshop. Mais realidade, menos ilusão. Mais Judas. Mais Judas. Menos Jesus. Porque Jesus é nosso anseio. Mas nós estamos longe de parecer com ele, essa é a grande verdade. Ele nos torna parecido com Judas. Deixa eu mostrar para você algumas evidências que nos tornam parecido com Judas. Primeira evidência que nos torna parecidos com Judas, se você quer contestar. Eu não sou parecido com Judas, não. Parece. Primeira evidência, Judas beijava Jesus. E ao mesmo tempo que Judas beijava Jesus, Judas traía Jesus. Aí você vai falar, eu não traio Jesus, eu vou provar que você trai. Foi com um beijo que Judas traiu Jesus. E para a gente ficar esperto, alertar, beijar é do latim, que é a mesma coisa de adorar. Adorare, no latim, beijar. Então, meu irmão e minha irmã, quando nós estamos aqui no culto de domingo, com duração de 2 horas, e a gente fica ali olhando para o relógio preocupado, para acabar depressa e ir embora, e quando acaba um desespero para ir embora, para a vida inteira, para a semana inteira, não ter mais tempo para cultuar. Sem falar na falta de relevância que damos ao reino durante a semana inteira. E você traiu ou não Jesus? É Isaías que diz, não é eu que digo, não é Isaías que diz. Esse povo me louva com lábios, mas o coração deles está cheio de outras causas. Então você se pergunte, quantas horas eu dedico a Jesus durante a semana? Aí você vai ver se eu tenho razão ou não, se a Bíblia está nos afrontando ou não. É fato ou é fake? Você se pergunte e você responda. Segunda evidência. Judas roubava. Judas roubava. Aí a primeira coisa que vem na cabeça da gente é assim, ele roubava dinheiro. Não é? Porque ele tinha a bolsa. O texto que nós acabamos de ler fala disso. Não é só dinheiro não, meus irmãos. Tudo, absolutamente tudo que nós somos, que nós temos, foi dado por Deus para o seu reino. Deus nos deu pro seu reino. Nós somos apenas administradores dos recursos que Deus nos deu para o seu reino. Então, o mau uso é roubo. Por que, Moisés? Porque os recursos não são nossos. São de Deus. O mau uso é desvio. O mau uso é sonegação. O mau uso é roubo. Igualzinho Judas. Jesus delega a Judas, meus irmãos, a administração e gestão do grupo. Quando Jesus diz para ele assim, vai lá fazer o que você tem que fazer. A reputação do cara lá em cima, os discípulos falam, lá vai o cara cumprir mais uma missão de Jesus. Olha a moral que o cara tem. Jesus fala com ele, vai, e ele vai logo cumprir a missão. Lá vai Judas beneficiar alguém, mais uma vez. E lembre que isso era rotina na vida de Jesus e do grupo. Vai, Judas, vai, Judas. Deus mandava, Jesus mandava, Judas cumpria. Nós também recebemos todo dia, toda hora, uma ordem dos céus. Beneficie as outras pessoas. Leve meu evangelho a toda criatura. O que nós fazemos? Cumprimos. Então nós estamos roubando. Hoje ele fala é comigo e com você. E quando nós fazemos de conta que nós não estamos escutando, nós não temos nada com isso, nós estamos descumprindo uma ordem que ele deu.
Sonegando, roubando. É uma palavra dura, pesada, mas é verdadeira. Estamos roubando. E mais uma vez vou lembrar, não se trata de dinheiro só. É tempo, é dedicação ao reino, é talento, é dom, é obrigação, é vida! Vou passar uma pergunta para você, meu irmão. Como eu tenho usado os meus recursos que Deus me confiou para administrar? Tenho sido zeloso, tenho sido aplicado, dedicado ou negligente, sonegado e roubado? Se você for sincero com você mesmo, você vai ver que você parece bem mais com Judas na sua análise do que você quer. Terceira evidência. Judas tinha uma reputação de apóstolo. Presta atenção. Apóstolo é mais que discípulo. Mais uma vida secreta, oculta. Judas era uma coisa, mas na surdina era outra. O que todo mundo via em Judas era um apóstolo de Cristo. Todo mundo olhava para ele. Lá vai um apóstolo de Jesus. Olha a moral do cara. Mas no oculto, Judas era outra coisa. Quando Jesus diz, vai fazer o que você tem que fazer. Ele foi fazer uma coisa o quê? Secreta. Os outros apóstolos sabiam que ele ia fazer? Todo mundo imaginou, está saindo fazer uma coisa nobre. Mas a realidade é que o mau caráter do Judas foi fazer uma coisa secreta. Entenda, meus irmãos, entenda Moisés. Se nós participamos de forma fervorosa aqui no culto, ardente, contrita, no culto de domingo, mas por outro lado, nós temos segredos nas nossas vidas, comprometedoras. Nós estamos no time de Judas, jogando como titulares no time de Judas. E eu sei que não é fácil ouvir isso, é incômodo, é confrontador, mas é assim no mundo espiritual. O diabo vai aproveitar. Se em nossas vidas, queridos, tem esquemas, se em nossas vidas tem segredos ocultos, e nós sabemos que está errado, corrija isso na sua vida o quanto antes. Se em nossas vidas tem situações que não podem ser reveladas em público, todo mundo saber, abandone isso o quanto antes, largue isso o quanto antes, supere isso o quanto antes. Peça para Deus te ajudar a livrar disso, porque o final não vai ser bom. Cuidado, 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 vida secreta, vida oculta, vida na surdina. É um convite insistente, todo dia, todo dia, todo dia, você está chamando e convidando o diabo para ocupar o trono, todo dia, e ele vai te detonar, porque é assim que ele faz. Mude sua história enquanto é tempo. Porque senão o final vai ser trágico, igual foi o final de Judas. Quarta evidência para a gente caminhar para o final. Judas trocou Jesus por seus interesses. Igualzinho a gente faz, igualzinho nós fazemos. Nas muitas oportunidades que Judas teve de ouvir, ele ouvia Jesus. Ele estava lá, todo dia com Judas. Ele sabia que Jesus era o Messias, ele sabia. Entrar por um ouvido de Judas, saiu por outro. Igualzinho acontece nas nossas vidas quando a gente escuta uma mensagem que toca no nosso coração. Entra no ouvido, sai no outro. Domingo nós somos santos, na segunda-feira nós somos outra pessoa. Não surtiu efeito transformador na vida de Judas.
Vamos ser sinceros, quantas e quantas vezes a gente ouve mensagem que nos toca profundamente, nos incomoda, nos trata, o Espírito Santo nos tratando, mas passado o efeito da emoção, nada muda. Semana tem 7 dias, preste atenção. 7 vezes 24, 168. Qual o percentual dessas horas são dedicadas ao reino de Deus? Eu estou no culto de domingo da Aula Sul, 2 horas, menos de 1%. E eu falei, um desespero danado para ir embora. Qual o percentual de tempo de sua vida que você gasta numa droga chamada celular? A maioria das vezes, gastando tempo com um assunto que não tem nada a ver com sua vida. Nada que te instrui. Nada que te cresce espiritualmente. Ou até psicologicamente. Virando doença na vida das pessoas. Cara, tem hora que eu estou na academia, andando na esteira, eu fico olhando, aquele monte de gente na academia, todo mundo com celular. Que desgraça esse negócio, meu Deus. Será que todo mundo está olhando ali tem a ver com a vida delas? Evidentemente que não. Às vezes nossa vida vai passando, sabe, meus irmãos? Prioridade em prioridade, prioridade em prioridade. E o reino de Deus vai ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º lugar, último lugar. Primeiro eu tenho que estudar. Porque eu preciso ter educação para vencer na vida. Depois eu preciso de uma profissão, porque sem profissão eu nada sou. Depois eu preciso de uma profissão, ter um bom emprego, ganhar bem na vida. Depois, ganhei bem na vida, eu tenho que ter uma família, eu vou casar, ter uma família, constituir uma família. A família vem os filhos. Prioridade agora minha é criar bem meus filhos. Aí os filhos crescem, vazam no mundo. Agora vem os netos. Eu tenho que cuidar bem dos meus netos. Mas quando chegar a aposentadoria, um dia vai chegar, aí eu vou ter tempo de sobra para cuidar do reino de Deus. Deus não quer sobra, meu irmão. Deus não merece resto. E o pior de tudo, tem gente que se aposenta e ainda não tem tempo para Deus. Eu estou falando besteira aqui ou não? Lê do engano. Quando eu chegar no céu, eu vou ter o resto da vida para ficar com Deus. Aí eu vou ficar com Isaías, Paulo, acabamos de cantar, que maravilha! Eu conversando com Paulo, com Pedro, com o resto da lei do engano, meus irmãos. Eu não sei. Aí é com Deus. Mas uma coisa eu sei. O que ele espera de nós é agora. Ide por todo mundo, pregai o meu maravilhoso evangelho a toda criatura. Não é quando chegar lá, ficar na perspectiva de ficar batendo longos papos com Paulo, não. Se você não fez nada aqui, você não tem nem assunto com Paulo, como é que você vai conversar com ele? O que você vai conversar com Paulo, cara? Você não fez nada na vida com Paulo. Paulo vai falar de tanta coisa que ele fez, você vai falar de quê? Eu ia na aula de domingo, Paulo. Meu irmão. Que vergonha, rapaz. Você está aqui pela graça e misericórdia de Deus. Jesus, no seu profundo sermão do monte, ele falou, buscai primeiro o reino de Deus. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Todas. Meu irmão, fala com sinceridade. É assim que nós fazemos? Primeiro o reino, depois todas as coisas? Igualzinho Judas nós somos. É duro, mas é verdade, né, meu velho? Como nós somos parecidos com aquele nojento. Lucas 22:6. Diz que Judas queria entregar Jesus na surdina. Sem chamar a atenção de ninguém. Reputação lá em cima. Eu não quero ser um entregador. Reputação do cara. Mas o caráter, lá embaixo.
entregar o Messias sem chamar a atenção de ninguém. Ou seja, trair sem chamar atenção. Olhemos nos espelhos, meus irmãos, para nós. Quantas e quantas justificativas nós temos para justificar nossas negligências que nós cometemos. Por causa de quê? Dos nossos interesses. Acho que vou parar de falar de evidência. Eu tenho tanto aqui, mas vou parar. Eu vou para a conclusão. Porque ficar falando aqui das evidências é querer tapar o sol com a peneira, viu? Sinceramente. Porque a gente é muito parecido com Judas. Eu quero falar agora, nessa conclusão, de que a gente precisa ter de assertividade, sabe? Acerto na escolha, acerto na decisão, acerto na alternativa. Por mais bem intencionados que nós sejamos, meus irmãos, nos nossos sentimentos, se as nossas escolhas, se as nossas decisões, se nossas alternativas forem erradas, não tem jeito. O resultado vai ser desastroso na nossa vida, irmã. Judas, depois de trair Jesus, ele estava ciente do que ele fez. Presta atenção nisso. Ciente. Depois que ele ficou sabendo que Jesus foi preso e condenado, a notícia sai: Jesus foi preso e condenado. Vai ser crucificado. Olha o que o cara fez. Mateus 27. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado. Quem que fora condenado? Jesus. Trouxe arrependido. Olha a palavra que é usada. As 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. E ele diz: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que eu tenho com sua vida, Judas? Que tenho eu contigo, Judas? Que eu tenho a ver com isso, Judas? Meus irmãos, naquela noite, vejam bem, naquela fatídica noite, não foi só Judas que traiu. Se vocês pararem para ler na Bíblia, Mateus 26, lá no verso 56, diz que todos os apóstolos fugiram, vazaram, sumiram, escafederam, esconderam. Todos, covardemente. E em seguida ele fala que outro apóstolo, um cara de magnitude, Pedro, traiu. Pedro trai. Lucas 22, 54 a 62, relata que quando Jesus foi preso, Pedro ficou escondidinho. Assim, caminha olhando assim, ó, atrás das pilastras. Só a carinha assim, ó. Gente, Pedro, gente. Não tô falando de Moisés, não. Não tô falando de Josefina, não, de Gerson, não, falando de Pedro. Ficou na surdina, escondido, seguindo Jesus de longe, de longe, de longe, de longe. Na terceira vez, os olhares de Jesus e de Pedro se cruzam. Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus. Pedro vê Jesus, Jesus vê Pedro. Pedro vê Jesus, Jesus vê Pedro. Meu irmão, imagine a cena. Jesus naquele estado que ele estava, olha, vê um carinha escondido assim atrás da pilastra. Ninguém esconde o olhar de Jesus. Os olhares se cruzam. Pedro vê Jesus humilhado, desprotegido. Jesus olha para Pedro traindo. Este olhar de Jesus,
Faz Pedro arrepender-se amargamente. Pedro chora, 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 chora. Copiosamente. A Bíblia usa um termo interessante. Pedro chorou amargamente. Naquela fatídica noite, dois traidores, irmão. Dois arrependidos, dois com remorso. Jesus tinha combinado com os apóstolos: eu vou ressuscitar e vou encontrar com vocês lá na Galileia, no domingo. Pedro sai, anda 180 quilômetros, acreditando que aquilo ia acontecer, depois do vexame que ele deu. Eu acho que ele ia caminhando e pensando: será que ele vai estar lá mesmo? Mas eu vou. Jesus, conforme prometido, aparece lá para os 12. 11, né? Agora já não tinha um. Está escrito em João 21, de 15 a 19. Leia para você ver que coisa linda. Pedro agora está na presença de Jesus. Aff, Maria. Cara, eu acho que foi o dia mais vergonhoso na vida de Pedro. Teve que olhar para Jesus de novo. Jesus lança o seu maravilhoso olhar para a cara de Pedro. Jesus vê um homem envergonhado. Jesus vê um homem triste, uma mulher triste, 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 abatido, arrependido de fato. E Jesus pergunta para Pedro: Simão Pedro, filho de João, você me ama? Pedro responde: sabe, irmã Flávia, eu acho que é um cabecinha baixa. Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Aí Jesus insiste com Pedro: Pedro, filho de João, tu me amas? Segunda vez Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Terceira vez, Jesus olha no fundo do olho de Pedro. Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Pedro quase chorando. A Bíblia fala que Pedro estava triste demais. A Bíblia fala, Pedro tristemente, triste demais, responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, Senhor, tu sabes. Tu sabes que eu te amo, tu sabes. Jesus fala 3 vezes, porque Jesus está falando de um amor elevado, o amor que ele tinha. E Pedro responde: eu não alcanço esse amor, Senhor. Eu não alcanço esse amor que o Senhor está dizendo, eu não alcanço. Este serve, Pedro. O seu serve. Apacente as minhas ovelhas. O Pedro covarde, traidor, limitado está redimido. Por que que Pedro foi redimido? Porque ele buscou o perdão. O perdão na fonte certa. Na única fonte certa. Enquanto isso, o pobre do Judas não estava nem entre eles mais. Judas já tinha tirado sua própria vida num ato de desespero e de remorso, sem perdão. 2 traidores naquela noite. 2 desfechos completamente diferentes. Um escolheu a alternativa errada, de buscar perdão onde não podia, resultou em morte. O outro buscou a alternativa certa, único lugar, única fonte de perdão.
Judas vai até os religiosos para se redimir. Recebe um não na cara. Vaza daqui. Nós não temos nada a ver com sua vida. Nós não temos nada com isso. Você fez porque você quis. Se vire, suma daqui. Judas sai e se suicida. Pedro caminhou 180 quilômetros. Encontrou a fonte da redenção. Recebeu uma honrosa missão. Apacente as minhas ovelhas. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta muito sincera para vocês agora e vocês vão me responder. Eu quero que vocês me respondam considerando o Jesus que vocês conhecem, o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus do ouvir falar, o Jesus da Bíblia. O Jesus que tinha autoridade para perdoar pecados. O Jesus que nos garante que a minha vida, que a sua vida é salva, basta crer nele. Esse Jesus. Se Judas tivesse perguntado a Jesus, Senhor, o Senhor me perdoa, qual seria a resposta de Jesus? Senhor, pequei, te vendi por 30 moedas de prata. Traí, Senhor, seu sangue inocente. Me perdoe, Senhor. Venha, meu filho. Venha, meu amigo. Perdoados estão os teus pecados. A minha graça te basta. Meus irmãos, Jesus sabe a nossa semelhança com Judas. Ele sabe. A pergunta que ele nos faz hoje aqui, irmã Vera, Josefina, a mim, a você, irmão Evandi, Tereza, Maria do Carmo, irmã Hilda, pastor Estácio, Fátima, Antônio, Rick, Gibson, Josiane, Moisés, você me ama. Antônio, você me ama, Antônio. Josefina, você me ama. Josiane, você me ama. Fátima, você me ama, Fátima. Hilda, você me ama. Flávia, você me ama, Flávia. Ceia, você me ama. Ele está nos dizendo, eu sei que o seu amor por mim é imperfeito, o seu amor é falho, é limitado, é precário. Seu amor por mim é imperfeito. Mas se em seu coração você está sendo sincero, é com este seu amor falho, imperfeito, limitado, precário, é que nós vamos servir ao reino de Deus. Nós temos sim, meus irmãos, muitas semelhanças com Judas, mas o nosso final pode ser muito diferente. A verdade, queridos, é que nós traímos Jesus todo dia. E se brincar, se bobear, nós traímos Jesus muitas vezes por dia. É por isso que o perdão de Jesus ele é gracioso. Ele diz 70 vezes 7. O que ele quer saber da minha e da sua vida, do meu e seu coração, é que a gente responda para ele com sinceridade. Você me ama? Eu quero terminar essa mensagem com oração. Eu quero que você ouça muito bem o que eu vou dizer agora. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Se você precisava ouvir essa mensagem como eu precisava, se qualquer parte dessa mensagem tocou sua alma, se qualquer parte dessa mensagem mexeu com o seu coração, se qualquer parte dessa mensagem, se essa mensagem
Você aceita como um processo de transformação. Baixe sua cabeça e levante sua mão. Agora eu quero te pedir. Você só vai levantar sua mão se você quer permitir que Deus trate com você. Com a cabeça baixa e mão levantada, sinalize para o céu. Querido Deus, eu preciso de tratamento. Feche seus olhos e vamos fazer a seguinte oração. Querido pastor, Senhor Jesus, aqui está uma ovelha sua, Senhor Deus. Uma ovelhinha fraca, uma ovelhinha errante, uma ovelhinha doente, uma ovelhinha carente de cura. Uma ovelhinha necessitada de sua atenção e de sua graça, Senhor. Está aqui uma ovelhinha sua confessando que o amor que eu tenho por ti é falho, ele é pequeno, ele é raso, comparado com a magnitude, a grandeza, a perfeição do teu amor. Mas é esse que eu tenho, Senhor, é esse que eu tenho. Esse como o que Pedro tinha, tu sabes, Senhor, tu sabes. Como Pedro, Senhor, estou aqui envergonhado, mas com o coração contrito e quebrantado, disposto a me aperfeiçoar. Por isso, Senhor, ajude essa ovelhinha, querido pastor, pastor de almas. Não me deixe me perder, Senhor, como Judas se perdeu. Me ajude, Pai querido, espelhar a tua imagem e não a imagem de um traidor. Que isso aconteça na minha vida de hoje para frente, a cada dia. Gratidão pelo seu sacrifício. Gratidão por esse Senhor ser o meu Senhor e Salvador da minha vida. Amém.